Vamos para mais um vídeo da série Sua Dúvida. Quando você é quem envia o questionamento aqui para a gente tenta transformar essa sua dúvida em vídeo, com uma explicação um pouco mais detalhada e que é um tema que normalmente é de interesse de outras pessoas. Vamos dar uma olhada na dúvida desse vídeo e no final eu explico para você como é que você faz para mandar a sua dúvida aqui para o canal Sala de Trânsito, beleza? Vamos dar uma olhada aqui na dúvida que foi enviada por quem? Pelo Vitor. O Vitor mandou essa questão aqui para a gente, ó. Ser multado na suspensão ocasiona a cassação? Essa é uma questão boa, né? Ser multado na suspensão ocasiona a cassação? Bom, vamos primeiro entender o seguinte, ó. Quando é que ocorre a suspensão do direito de dirigir, né? Nós temos aqui, ó, a suspensão do direito de dirigir por pontuação, ou seja, quando o condutor vai cometendo infrações que acumulam uma certa quantidade de pontos e aquilo ali é suficiente para instaurar o processo de suspensão, aí aqui a gente sempre observa um lapso temporal de 12 meses, né, para fins de a suspensão do direito de dirigir. E aqui a gente observa também a quantidade de infrações gravíssimas que foram cometidas para saber com quantos pontos esse sujeito pode ter o seu direito de dirigir suspenso. Se seria com 20, 30 ou 40 pontos no prontuário. No caso da primeira hipótese, né, o condutor pode ter o seu direito de dirigir suspenso se ele cometer 2 ou mais infrações de natureza gravíssima no período de 12 meses. Imagina, 3 gravíssimas, se eu cometesse 3 infrações gravíssimas, daria 21, eu poderia ter o direito de dirigir suspenso. Ou cometi 2 gravíssimas, uma grave e uma média, que daria ali 23 pontos no meu prontuário, então seria motivo de suspensão. Com 30 pontos ele vai ser suspenso se ele cometer uma infração gravíssima apenas e várias outras infrações de outras naturezas, graves, médias, leves, que somando alcance um total de 40 pontos no prontuário, 30 pontos no prontuário. E com 40 pontos ele teria o direito de dirigir suspenso se ele não cometer nenhuma infração de natureza gravíssima e cometer várias graves, médias, leves que cheguem no período de 12 meses, um total de 40 pontos no prontuário. Claro que é importante esclarecer que esse sujeito tem direito à defesa, esse sujeito tem direito a recurso à jare e esse sujeito tem direito a recurso em segunda e última instância até ter o seu direito de dirigir suspenso. Se as decisões forem desfavoráveis, então aplica o processo de suspensão do direito de dirigir pelo período de 6 meses a 1 ano de suspensão. Observação, o cara que tem EAR no campo de observações da habilitação, ela só suspende com 40 pontos, independentemente da quantidade de infrações gravíssimas cometidas. Sem contar que esse cara que tem o EAR na habilitação, ele ainda pode fazer o chamado curso preventivo de reciclagem, se ele chegar num total de 30, não mais que 39 pontos no prontuário no período de 12 meses. Então essa é a primeira forma de ter habilitação suspensa. E nós temos ainda aquele caso de infração específica, né, de cometimento de uma infração específica que preveja a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Alguns autores chamam isso de infrações autossuspensivas, outros chamam de infrações mandatórias, enfim. Mas são alguns casos aqui, eu vou citar alguns para vocês, né, alguns artigos do CTB, que independentemente da quantidade de pontos, se você cometer qualquer uma dessas infrações, seria motivo para instaurar o processo de suspensão do direito de dirigir. Por exemplo, ó, alcoolemia, recusa ao teste de alcoolemia no artigo 65A do CTB, se você for flagrado disputando um racha, né, se você forçar a manobra de ultrapassagem, excesso de velocidade em mais de 50% além do permitido, falta de capacete, falta de capacete do passageiro também, transportando criança menor de idade, né, fazendo malabarismo, que é o grau, que é no inciso 3 do artigo 244, ou criança menor de 10 anos de idade na moto. Então, todos esses artigos do CTB prevêem, de forma específica, a aplicação, além da penalidade de multa, da suspensão do direito de dirigir. A diferença aqui é que, como regra, o sujeito também tem direito à defesa, recurso de segunda instância, mas a suspensão ela ocorre pelo período de 2 a 8 meses, exceto em algumas infrações, como alcoolemia, recusa ao teste de alcoolemia e utilizar o veículo de maneira deliberada para perturbar, interromper ou restringir a livre circulação. São hipóteses em que a suspensão ocorre pelo período de 12 meses. Aí é onde vem aqui um ponto importante, não é? Imagina que o sujeito foi flagrado sem capacete na moto. Ele foi autuado, fez defesa, recurso, recorreu em segunda instância e perdeu. Pegou ali 2 meses de suspensão. Pois bem, nesses 2 meses aqui,
esse cara não pode dirigir nada. Ele não pode dirigir nada. Quando ele cumpre os 2 meses, ele ainda precisa fazer o curso de reciclagem, e a prova no Detran, para poder ter o seu direito de dirigir de volta. E aí a habilitação volta com o mesmo prazo de validade de antes e a mesma categoria de antes. Essa é a regra aqui. O que acontece se esse cara for flagrado conduzindo nessa situação? Bom, nós temos 2 hipóteses aqui. A primeira, ele foi flagrado conduzindo dentro desses 2 meses, ou seja, dentro do período de suspensão. Aí, nesse caso, a infração. Essa infração está prevista no inciso 2 do artigo 162 do CTB. Trata-se, nesse caso aqui, de uma infração de natureza gravíssima, tá certo? Infração de natureza gravíssima. A multa é de R$ 880,41. E ainda tem a previsão de aplicação da penalidade de cassação da CNH. E a cassação da CNH aqui, ela ocorre pelo período de 2 anos. Essa é a consequência, tá certo? Eu já explico aqui outras hipóteses de cassação. Se ele cumpriu o prazo de suspensão, mas não fez o curso de reciclagem e foi flagrado conduzindo, isso também é infração. Só que no inciso 7 do artigo 162 do CTB, foi incluído pela Lei 14.440, que é de 2022, entrou em vigor lá em setembro de 2022. Também é infração gravíssima aqui. São 7 pontos no prontuário, multa de R$ 293,47 e o veículo fica retido até que um condutor regularmente habilitado se apresente para levar o veículo. Mas isso não dá suspensão ou cassação, tá bom? Outras hipóteses de cassação. E as hipóteses de cassação, elas estão previstas aqui, no artigo 263 do CTB. A primeira delas eu já mostrei para vocês qual é. É o sujeito que é flagrado dirigindo suspenso. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é o sujeito que é condenado judicialmente por delito de trânsito. Tá certo? Essa é a segunda hipótese lá no artigo 263 do CTB. E a terceira hipótese é se o sujeito for reincidente no período de 12 meses no cometimento de algumas infrações. Que infrações são essas aqui? A do artigo 162, inciso 3, que é conduzir o veículo com categoria diferente para a qual ele está habilitado. A do artigo 163 e do 164, que é emprestar o veículo, por exemplo, a uma pessoa que não tem habilitação. Artigo 165, que é alcoolemia. E também artigo 173, que é disputar racha. 174, promover navio competição esportiva não autorizada. E 175, que é manobra perigosa. Em todos esses casos é motivo de cassação. E a cassação é sempre pelo período de 2 anos. Para voltar a dirigir, o sujeito precisa cumprir o que está previsto lá na resolução 789 de 2020 do CONTRAN, especificamente nos seus artigos 35 e 36, que se exige os exames necessários à habilitação, que seria exame médico, exame e avaliação psicológica, se ele tiver categoria CDOE, avaliação, exame toxicológico, e aí exame teórico e exame prático. Isso é o que é exigido para a pessoa se reabilitar depois que teve o direito de dirigir cassado. Aí ainda tem uma observação aqui a ser feita, que a gente precisa observar uma resolução aqui sobre o tema, que é essa resolução aqui, resolução 723 de 2018 do CONTRAN, que é que ela trata do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH. Só uma observação, viu? Essa resolução aí, muito em breve, junto com outras resoluções que tratam de processo administrativo, ela deve ser revogada e as informações sobre ela consolidadas em uma nova norma, revisadas, enfim. Ela vai ter uma substituição. No momento em que eu estou gravando o vídeo, não sei quando você está assistindo, é a norma que está em vigor. E é o que eu estou usando como referência aqui para essa parte da explicação que eu vou trazer para vocês agora. Vejam, eu estou migrando aqui para a resolução 723 e aqui ele fala, a partir do capítulo 7 da resolução, no artigo 19, da questão da cassação do documento de habilitação, né? As hipóteses aqui em que ocorre. Deverá ser instaurado processo administrativo de cassação do documento de habilitação pela autoridade de trânsito do órgão executivo de seu registro, seria o presidente do DETRAN, do órgão do estado que ele tá, que tem aquela habilitação do seu estado,
observando no que couber as disposições dos capítulos 4, 5 e 6 dessa resolução quando. Aí tem as hipóteses aqui de suspensão, né? De cassação. A primeira é suspenso direito de dirigir o infrator conduzir qualquer veículo e no caso de reincidência pelos 12 meses cometimento de algumas infrações que eu mencionei aqui para vocês. A questão de condenação por delito de trânsito é outra resolução, a resolução 300 trata do tema, tá bom? Aí aqui tem um ponto que merece atenção, ó, que é dúvida de alguns condutores, né? E está nesse inciso 4 desse artigo, que eu não sei se, não ficou, pelo menos não ficou claro para mim, se é a dúvida específica do Vitor. Por isso que eu trouxe a explicação mais ampla para vocês aqui. Olha, nesse inciso 4 nós temos a seguinte previsão. Ó, quando não houver abordagem, não será instaurado processo de cassação do documento de habilitação. Quando? Nós temos duas hipóteses aqui. Ó. A primeira, ao proprietário do veículo nas infrações originalmente de sua responsabilidade. O que seria isso? Olha, não haveria processo de cassação, por exemplo, se o veículo fosse autuado por não estar devidamente licenciado. Essa é uma infração originalmente de responsabilidade do proprietário. Isso está no parágrafo 2º do artigo 257 do CTB. Por quê? Ora, não necessariamente foi o proprietário que cometeu a infração relacionada ao veículo. Pode ser que eu estivesse conduzindo o veículo da pessoa que está com a CNH cassada. Então, mesmo que eu conduzisse, e apesar do cara estar com a carteira cassada e houve a infração, mas é uma infração do proprietário, infração relacionada ao veículo. Significa dizer que ele estava conduzindo, a não ser que ele estivesse conduzindo, mesmo com o veículo não estando devidamente licenciado, aí o agente autuaria duas vezes, né? Autuaria o veículo não licenciado e autuaria lá no inciso 2 do artigo 62. Aí a bronca não seria nem a infração do licenciamento, seria justamente a infração por dirigir suspenso. Aí é motivo de cassação. Guarda essa informação, tá certo? Por quê? Se é uma infração de responsabilidade do proprietário relacionada ao veículo, pelo simples fato de ele ser o proprietário daquele veículo, isso aí não seria motivo para cassação. E a outra hipótese é essa aqui, ó, nas infrações de estacionamento, quando não for possível precisar em que momento inicial da conduta se deu o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Também não haveria cassação. E aqui uma observação importantíssima, ó, é possível a instauração do processo de cassação do documento de habilitação do proprietário que não realizar a indicação do infrator, que trata lá o artigo 257, parágrafo 7º do CTB, que é a questão lá do, por exemplo, eu peguei o veículo emprestado de uma pessoa que está com a habilitação cassada, avancei o sinal vermelho do semáforo. Ele tem que me indicar como sendo o real infrator, porque aí a responsabilidade vai ser atribuída a mim. Quando ele não me indica e perde o prazo de indicação do real infrator, ou se eu não estou como principal condutor lá no aplicativo da carteira digital de trânsito, o que acontece? Ele passa a ser o chamado infrator presumido. Ora, se ele é o infrator presumido e ele avançou o sinal vermelho, significa que ele está fazendo o quê? Conduzindo o veículo. Mas com a carteira suspensa, aí perceba que a própria norma, na resolução 723, ela prevê a possibilidade de que é possível a instauração do processo de cassação quando o proprietário não realiza a indicação do infrator, quando ele passa a ser responsabilizado, é o que a gente tem aí no texto, tá certo? Então, é um outro ponto que eu chamo a atenção. Eu espero ter esclarecido a dúvida do Vitor aqui, tá certo? E se você quiser mandar o seu questionamento, tá aqui, ó, saladetransito.com/contato, vai chegar lá no formulário, você vai mandar a sua dúvida e fazer constar que gostaria de ver sua dúvida respondida em vídeo aqui no canal. E se você quiser lá no site, tem um contato via WhatsApp, você pode mandar a sua dúvida em vídeo. A gente exibe aqui e logo em seguida eu dou a explicação, a resposta daquela sua dúvida, tá bom? Ou na descrição, nos comentários desse vídeo. Se você ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, ou quer sugerir tema também, ó, deixa aí nos comentários que a gente tenta produzir esse vídeo a partir da sua dúvida aqui no canal, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.